Olá, pessoal. Olá, ouvintes da Nativa FM. Olá, pessoal do Bom Dia com Café com Notícias, do Café com Notícias. Eu me chamo Damiana Moisés, sou educadora da EFA Jaguaribana do Tomé, sou formada na área de saneamento ambiental e recursos hídricos, com pós-graduação em didáticas e práticas de ensino. E recebi o convite do Tiago Valentim para a gente estar conversando um pouquinho aqui com vocês sobre a questão das sementes crioulas. A gente vai falar um pouco das sementes crioulas, de como elas surgiram, a sua importância, tanto estrutural quanto cultural, e dar algumas dicas, trocar aqui algumas ideias com vocês. As sementes crioulas, elas já são... A gente sabe que são de milhares e milhares de anos. Elas surgiram há milhares de anos. Por que elas são chamadas crioulas? Vem lá do latim de criares, que significa as primeiras sementes. E elas são muito importantes porque elas carregam na sua identidade a resistência. São sementes resistentes. E elas se adaptam, ao longo dos anos, se adaptaram ao nosso clima. Tanto que a gente pode dizer que as sementes crioulas da nossa região, geralmente a gente pega uma semente de um outro lugar, se a gente plantar, diz, não germinou e não entende por quê. Mas na verdade é porque cada semente ela carrega em si toda uma história e resistência e ela se adequa a cada ambiente. Aí assim, falando um pouco sobre a importância da semente, continuando a falar, né, eu vou falar um pouco sobre a questão, alguns pontos. Em relação ao resgate social. Por que a semente crioula a gente considera que ela traz um resgate social? Porque eu como filha de agricultor, neta de agricultor e também bisneta de agricultor, ou seja, minha família é de agricultoras, família agricultora, meus avós, meus bisavós, geralmente quando eu chegava na casa dos meus avós, quando criança, eles tinham sementes guardadas naqueles tambores e vedados com sabão, né? Eram vedados sementes que eles guardavam, que era para plantar no inverno seguinte. Essa cultura de guardar sementes, por um bom tempo, eu acredito que ela estava se perdendo por conta de muitas famílias, elas acharem assim, não, vai chegar a semente do governo e então não vou precisar guardar a semente, vou esperar as sementes do governo. Só que o que acontece? Geralmente essas sementes nunca chegam no período do inverno, do início do inverno, sempre tem uma demora e tal. E as famílias acabam perdendo o que a gente diz assim, a hora, né, do plantar mesmo, acabam perdendo as primeiras chuvas. As sementes crioulas também, elas têm uma grande importância na questão da segurança alimentar. Por quê? Se eu tenho sementes para plantar no período do inverno, assim que chegou o inverno, se eu tenho a questão de onde vem minha semente, né? Se eu sei a origem da minha semente, se ela não foi cultivada com agrotóxico, se aquela semente ela tem ali realmente resistência à minha região. Outra coisa importante que a gente costuma falar das sementes crioulas é sobre a questão da economia na própria propriedade. Se eu tenho as minhas sementes, se eu consigo plantar ali no meu período de inverno, eu vou ter alimento por um bom período. E aquele dinheiro que eu não gasto comprando lá fora, indo no mercantil, gastando, comprando de outras pessoas, eu tendo aquelas sementes e eu tendo aqueles grãos guardados, eu vou poder me alimentar com minha família por um bom período de tempo. Sem falar que tem também a questão do respeito, né, ao meio ambiente, que é importantíssimo falar que as sementes crioulas, elas são sementes que elas não são cultivadas nem armazenadas com nenhum tipo de agrotóxico. São sementes livres de agrotóxico.
Tem a questão da independência do agricultor, como foi falado, que se o agricultor tem sementes na hora certa que cai as primeiras chuvas, ele vai plantar, ele não vai depender das sementes do governo. E isso é importante demais, 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 porque a gente sabe que as sementes nunca chegam na hora que a gente está mais precisando, elas não chegam, né? As famílias, né, o agricultor, a agricultora que guarda semente, as sementes crioulas, elas podem ser chamadas sementes da paixão, dependendo da região. Semente da paixão, sementes da solidariedade, elas podem ser as sementes... Como eu ia dizendo, sementes crioulas, elas podem ser chamadas de sementes da paixão, sementes da solidariedade, varia de região para região. Aqui no nosso estado do Ceará, a gente chama de sementes crioulas mesmo. Aí, assim, existem leis já que regulamentam as sementes crioulas. Um exemplo disso é a Lei 10.711, de 2003, que ela garante a identidade e a qualidade das sementes, do material das sementes, multiplicação e reprodução vegetal, comercialização e utilização em todo o território nacional. Mas o nosso estado do Ceará também tem uma lei que regulamenta as sementes. Só que o que acontece? Essa lei ainda não está em vigor. Se eu não me engano. Salvo engano, né? Se está ou não em vigor. E aí, por que é importante ter uma lei que garanta a questão, que inclua as sementes crioulas? Porque para a comercialização dessas sementes, é necessário que elas estejam legalizadas. Desde o seu armazenamento, também quanto à questão da sua produção. Como falei, as sementes crioulas, elas não podem ser cultivadas com agrotóxico. Se elas tiverem agrotóxicos, elas não são consideradas crioulas. Quando a gente vai no mercantil, né? A gente vai lá no comércio, vai lá, olha na prateleira, tem o milho, você só vê a mesma variedade de milho. Você vai comprar o arroz, você só vê o arroz, ou é aquele carbonizado ou aquele outro branco, mas todos do mesmo padrão. Com as sementes crioulas é diferente. Uma alternativa que as famílias tiveram para a questão de ter sempre sementes crioulas foram as criações das casas de sementes. E as casas de sementes, elas são importantíssimas para que a gente possa realmente manter esta qualidade das sementes. Quando a gente fala assim, a casa de semente, como é que ela funciona? Ela funciona da seguinte maneira. No estado do Ceará, só uma informação, há mais ou menos assim, de 3 anos para cá, já se foram implantadas em todo o Ceará em torno de 120 casas de sementes, que vai desde de ponta a ponta do estado. Nessas casas de sementes, elas funcionam da seguinte forma. Os agricultores recebem sementes crioulas e aí eles plantam. Fazem o plantio dessas sementes, selecionam, quando vão colher, selecionam novas sementes e eles devolvem às casas de semente, que são geralmente, na sua grande maioria, e eu só conheço assim, são nas comunidades rurais, onde é na sede da associação, é na casa de um agricultor, ou agricultora, enfim. Mas a comunidade decide, se junta e cada família vai lá. Se eu receber, por exemplo, uma garrafa dessas de 2 litros de sementes para plantar, ao final do meu plantio, eu vou devolver para a casa de semente 2 garrafas, ou seja, multiplicada, né? Isso é para garantir que se mantenha uma boa quantidade de sementes para aquelas famílias. Aí são a variedade de sementes guardadas nas casas de sementes são inúmeras. Vai desde as plantas medicinais,
sementes de plantas medicinais, como também os grãos que a gente usa, né, na alimentação, na nossa alimentação. E aí também tem a Lei 9.456 de 97, que, resumindo, ela é uma lei para proteger, né, os cultivares e também incentivar os criadores a desenvolver novas variedades. Por que isso? E isso, o que é que a gente vai falar aqui? Sobre a questão de que as sementes, elas, quando vêm do governo para a gente, elas vêm modificadas. Existem 2 tipos de sementes, na verdade 3. Existem as sementes crioulas, que são as que eu estou falando agora, e aqui as famílias agricultoras que a gente acompanha usam, né? Existem as sementes transgênicas e existem sementes também orgânicas, e elas são diferentes. A transgênica, ela é mudada, ela é geneticamente modificada. Como assim? Quando o agricultor ou a agricultora, a família vai plantar, recebe as sementes, ou vai plantar, ou acessa um projeto, geralmente é um pacote que vem lá um recurso para comprar as sementes, recurso para comprar herbicidas, fungicidas, agrotóxicos, enfim, para se usar. E aí a família, necessariamente ela é obrigada, sim, a fazer aquilo, né? É um pacote, um recurso que vem destinado para isso. E aí essa lei, ela incentiva a produção de novas variedades. Como assim? Eu, assim, na minha concepção, acredito que ela incentiva um pouco mais as sementes transgênicas, porque a produção de sementes transgênicas, porque incentiva sempre a estar mudando, fazendo novas variedades de semente. E vai um pouco contra o que a gente trabalha, que é a questão de manter as sementes, as crioulas. Aí, assim, atualmente no mercado, no mundial, são 10 empresas que dominam 75% do mercado mundial de sementes. Ou seja, ou se compra delas, ou se compra desses outros 25%, que aí vai variar. É uma variedade muito grande de produtores e produtoras. E o que nos segura mesmo, assim, o que a gente está buscando com a questão das casas de semente, que nós temos casas de semente na nossa região, um exemplo é em Potiretama, que até é a agricultora Gracinha, que até coordena a casa de semente de lá. E é importante porque se pode trocar sementes. E a gente percebe que a nossa agricultura, ela é riquíssima, mas se a gente não incentivar as nossas famílias agricultoras a continuarem no campo e dando a essas pessoas condições, porque é importantíssima a questão de ter condição no campo. Não adianta dizer assim, a agricultura é uma coisa ruim. Não é. Geralmente, quando eu ia nas comunidades assessorar as famílias, eu via muito das famílias o seguinte: meu filho tem que estudar, senão ele vai para a roça, como se a roça fosse um castigo. Mas a gente sabe que quando se tem o incentivo certo e o amor por plantar, amor à natureza, à terra, não é nenhum sacrifício você trabalhar no campo, desde que você tenha as condições necessárias. Não é isso? E meu tempo está quase acabando, mas eu gostaria de ler aqui um poema, alguns trechos do poeta Patativa do Assaré, para que a gente possa levar consigo a importância de se ter a preservação das nossas terras, a preservação das nossas sementes e o incentivo às nossas famílias. Essa terra destemida, que devia ser comum, devia ser repartida, um toco para cada um, modo de morar sossegado. Eu já tenho imaginado que a baixia e a serra e o sertão devia ser coisa nossa. Quem não trabalha na roça, que diabo quer com a terra? Amigo, não tenha queixa, veja que tenho razão. Eu lhe dizer que não mexa nas coisas do meu sertão, pois se não sabe o colega de que maneira se prega num ferro para trabalhar, por favor, não mexa aqui,
que eu também não mexo aí, cante lá que eu canto cá. Obrigada pela oportunidade e que a gente possa pesquisar com as nossas famílias a origem das nossas sementes também e que em outro momento quiser entrar em contato comigo, estamos aqui. Um grande abraço.